Boa noite, amada e amada do Senhor. Passando aqui para chamar a palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Lucas, capítulo 18. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Aleluia. Abra então Lucas 18. Vamos ler? Oração perseverante. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, né? Então, na nossa vida nós temos que estar, né? A nossa vida tem que ser regada de oração, fé, né? Para que a gente possa, assim, ser abençoado por Deus, né? Nós temos uma fé firme em Cristo. Não desanimar, crer sempre, né? Nós temos que ter uma fé sem desfalecer, acreditar sempre, sem desanimar, orar, crendo que o Senhor nos escuta. Dizendo, havia em uma cidade um certo juiz que nem temia Deus e nem respeitava os homens, né? Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra os meus adversários. Então era uma viúva pobre, né? Que não tinha influência nenhuma, mas ela estava se submetendo ali ao poder desse juiz para que ele pudesse julgar a causa dela, fazer justiça por ela, né? E por algum tempo não quis atendê-la, né? No princípio ali ele não quis dar atenção àquela mulher, ele não quis atendê-la, né? Mas depois disso consigo, ainda que não temo a Deus nem respeito aos homens. Mas depois disse consigo, ainda não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar. Então ele dizendo, olha, eu não sirvo a Deus, né, porque se eu servisse Deus eu ia ser justo, eu ia julgar a causa dela. Mas pelo fato dela ficar vindo me atormentar, me perturbar, eu vou logo já atender o pedido dela para que assim ela me deixe em paz. E disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, quer dizer, aquele juiz fez justiça porque aquela mulher importunou. Quanto mais Deus, né, se ouvir a oração dos seus escolhidos, daqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então o Senhor está dizendo, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles. Quer dizer, por mais que a gente acha, embora a gente acha, né, que aquele juiz atrasou para atender aquela mulher, e muitas das vezes a gente acha que Deus está demorando para nos atender, está demorando para ouvir o nosso clamor, mas em tudo tem um propósito, em tudo o Senhor, ele está ali, porque ele é um Deus onisciente, ele é um Deus que não, né, ele não nos revela tudo, mas tudo está no controle dele, né? Então ali, às vezes é independente, né, do que a pessoa pediu, mas o Senhor sabe o momento e a hora certa de entregar. Por mais que a nossa fé pareça pequenina, as nossas forças estão se esvairindo, que a nossa fraqueza humana está sobressaindo, mas quando a gente clama ao Senhor, Ele é um Deus que escuta e nos socorre. Ele é um Deus, né, que Ele é uma presença ali certeira no momento da angústia. Aquele que clama ao Senhor, o Senhor de alguma forma, Ele derrama o bálsamo, Ele derrama ali do teu amor, Ele cuida, Ele zela, Ele nos enche do teu poder, Ele nos enche do teu amor, porque o amor de Deus é inagualável, Ele é um amor ágape, é um amor que ninguém tem igual. Ele é um Deus que cuida e zela. Ele não vai deixar que aqueles que clamam a Ele venham esmorecer, né? Venha cair, se prostrar, porque Ele é um Deus que está atento. Aleluia. Né? Ainda dizendo aqui, ainda que tardio para com eles, né? Então, Ele é um Deus que Ele olha a nossa fé, né? Ou não. Mas se você está clamando, não é o tamanho da tua fé, mas se você clamou a Jesus Cristo de Nazaré, Ele vai te socorrer. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?
né? Com certeza Deus vai responder a oração aqui quando ele diz, né? Depressa ele fará justiça. Ele está aqui dizendo que, diferente daquele juiz iníquo, né? Pra gente, às vezes, pode parecer que está demorando, mas o Senhor, ele faz na hora certa, no momento certo. Ele é um Deus que conhece até o ponto que o ser humano, ele aguenta. Ele é um Deus que conhece cada um dos seus filhos. Então, assim, ele está dizendo, porventura achará fé na terra quando vier o Filho do Homem, né? Então, quando Jesus voltar para pegar a tua igreja, não vai haver tanta fé, né? Não haverá muita fé, muitos estarão desapercebidos, né? Mas, entretanto, o Senhor vai vir, né? E nada vai impedir ele de voltar. Mas que te possa ser achado com fé, buscando e orando e clamando a presença do Deus poderoso. O fariseu e o publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano, né? Um fariseu que era aqui um homem que era o estudioso, que se achava o dono da palavra, e o outro que era publicano, que era um coletor de impostos, que não era bem-vindo, não era bem visto, né? Ele era tido como um traidor ali dos judeus, né? Que ele era um mercenário. Então, o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Quer dizer que a oração, né, desse homem ali não estava sendo agradável ao Senhor. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então ele estava ali diminuindo outras pessoas para que a oração dele fosse aceita ao Senhor, né? Ele dizia ali, tudo que ele fazia, jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto tenho, né? Mas o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda quer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que neste desceu o justificado à sua casa, e não aquele outro, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então aqui, né, aquele fariseu estava se exaltando lá diante de Deus, achando que ele estava correto e que não tinha nada de errado na vida dele, enquanto o outro estava se humilhando e reconhecendo as fraquezas, os erros diante de Deus, porque nós somos falhos, somos pecadores. Nós até podemos falar: Senhor, eu quero ser fiel, Senhor, eu quero fazer tudo da forma que o Senhor quer, mas é a natureza humana. O Senhor conhece cada um dos seus filhos. Não adianta nós sermos hipócritas como esse fariseu, mas nós temos que ser como esse publicano. Senhor, tenha misericórdia de mim, pobre pecadora, pobre pecador, um vermezinho de Jacó, Senhor. Nós somos o pó da terra, mas tenha misericórdia de nós. É assim que tem que ser a nossa oração. Primeiramente, dirigir ao Pai, que Ele é grandioso, reconhecer, nos humilharmos aos pés dEle e dizer: Senhor, sem Ti nada podemos. Aleluia. Meninos pequenos, e traziam-lhe também meninos para que ele o tocasse, mas vendo isso, os seus discípulos repreenderam. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixas vir a mim os meninos, e não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, não entrará nele, né? Por que Jesus disse aqui, né? Quem não fosse como aquele, recebesse como aquele menino? Porque o que impede o homem de entrar no reino de Deus é o orgulho, né? É a avareza, é toda a instrução que Deus deu. Mas já uma criança, ela não tem orgulho. A criança tem uma atitude sincera. A criança, quando perdoa, ela perdoa mesmo. Ela não lembra mais. Ela não tem orgulho, né? Como um homem tem, como uma mulher tem adulta. Então, você está dizendo que o que mais impede as pessoas de ganharem o reino dos céus, de atingirem, né, esse objetivo da salvação, é o orgulho. Aleluia. O nobre jovem rico. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que farei para herdar a vida?
e disse-lhe: por que me chamas bom? Ninguém há de bom senão um, que é Deus. Então, quando aqui esse homem aqui rico, né, ele estava perguntando o que ele ia fazer para herdar o reino de Deus. E ele falou assim, mestre, chamou Jesus de mestre, né? E disse-lhe, bom, por que me chamas bom? Né? Ele disse aqui, ó, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, o que Jesus estava dizendo, ele não reconheceu Jesus como Messias, mas sim como alguém que estava ali instruindo. Então, o Senhor estava dizendo, olha, se você acha que eu não sou o Messias, o Senhor conheceu o coração. Por que me chamas de bom? Porque aqui na terra não tem ninguém bom, né? Não tem ninguém para ser justificado ou chamado de bom. Porque bom bom, né? É meu Pai, é somente Deus, né? Então, aí Jesus continua falando, né? Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe. Então aqui o Senhor estava dizendo, pondo ali diante dele todos os mandamentos, né? Que uma pessoa, sabendo que ninguém poderia guardar todos os mandamentos, porque Jesus sabia disso, né? A todo tempo, a gente não consegue guardar todos esses mandamentos o tempo todo, né? Na verdade. Então, somente Cristo podia, somente Jesus podia fazer isso. Então, Jesus estava dirigindo essa fala para ele dessa maneira, né, para que ele ali percebesse que ele não era tão perfeito como ele justificava, para que ele visse, né, a situação errônea que ele se encontrava. Então, e disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Mas aqui quando Jesus falou tudo isso para ele, era para que ele entendesse. Se ele cumpria todas essas coisas, se ele cumprisse todas essas coisas e nunca tinha pecado, ele já poderia estar assegurado, né? Que ele já tinha herdado o reino de Deus. Mas, na verdade, a vida eterna. Mas, na verdade, ele tinha uma dúvida. E por que ele tinha essa dúvida dentro dele? Porque, na verdade, para herdar o reino de Deus, né? Muitos antes de Jesus voltar, sim, foram fiel a Deus. Mas Jesus estava dizendo ali para aquele homem, olha, é porque no teu íntimo você ainda sabe que precisa de algo. Você sabe que no teu íntimo ainda, tua alma está gritando, né? Para que você reconheça que você precisa do soberano, né? Que você precisa de submeter ao Cristo que está na tua frente, né? Que a tua, né? Aí Jesus enviou o Salvador, está diante de ti. E aí você tem uma dúvida ainda se você vai herdar a vida eterna. Por quê? Porque se você rejeitar esse Jesus que está na tua frente, é a mesma coisa de Jesus está falando isso para ele, olha, se você rejeitar esse Jesus que Deus enviou, você vai estar desperdiçando tudo aquilo que você fez para cumprir a lei, porque você não aceitou Jesus, né? E quando Jesus vem, ele vem para nos dar a salvação, né? Ele nos amou primeiro, aleluia. E disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade, né? Ele servia, ele fazia tudo aquilo, mas como se ele fosse o seu próprio juiz, né? Ele fez isso para uma autojustiça, para se autojustificar, para ele dizer que ele era bom, né? Mas na verdade faltava ali algo dentro dele. Na verdade, quando ele fez essa pergunta para Jesus, ele sabia que faltava algo ainda a ser mudado dentro dele. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me, né? Aqui Jesus não estava com a intenção de fazer uma caridade grande, não era isso, mas Jesus estava querendo mostrar, né, que ele precisava obedecer ao Senhor, mas que também ele não podia pôr o amor dele nas coisas materiais, que isso faltava ainda nele, que ele ainda trocava as coisas do reino de Deus pelas coisas materiais, ele cumpria tudo aquilo, mas ainda era apegado às coisas terrenas. Algo faltava dentro dele, ele ainda tinha uma dúvida ali de se ele realmente ia herdar a vida eterna. Senão ele não teria feito essa pergunta. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste porque ele era muito rico. Aqui então dá para perceber que ele tinha colocado o coração dele nas coisas do mundo. E no fundo,
A alma dele sentia isso, porque quando ele perguntou o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, porque eles não, a pessoa sabe quando ainda falta algo dentro dela para ser consertado, quando falta algo ainda para ser liberto, né? Então, quando ele fez aquela pergunta para o Senhor, ele achou que era um preço muito alto para ser pago, né? Jesus, vendo aquilo, ficou entristecido. E vendo Jesus, que se entristeceu muito, né? Que aquele homem ficou muito triste. Nossa, vou ter que desfazer de tudo que eu tenho. Disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Não porque o rico não vai entrar, né? Mas porque ali eles depositaram nas coisas materiais o amor, né? Eles depositaram nas coisas terrenas o amor. E eles não estavam preocupados em armazenar riquezas no céu, né? Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, né? Então nós temos que não pôr a nossa prioridade nas coisas materiais, né? Isso é um mal da humanidade. Nós temos que considerar que as riquezas espirituais, nossa busca em Jesus é a mais importante. E os que ouviram isso disseram: logo quem poderá ser salvo, né? Dizendo aqui, né, uma pergunta: como que nós vamos ser salvos então, né? Porque é difícil, né? E é assim hoje na atualidade. As pessoas colocam mais amor nas coisas materiais. E não necessariamente só aquele que é muito rico. Porque tem muitas pessoas que não têm grandes posses, mas elas são apegadas às coisas, elas são apegadas a um celular. Muitas das vezes é briga, né? Se caiu um celular no chão, alguém derrubou, quebrou, faz aquele escarcéu e não vai mudar a situação. Mas às vezes a pessoa, ela dá mais valor naquilo que é material. Às vezes vai, espanca um filho, bate, né? Repreende com palavras severas, sendo que poderia ser conversado e não ia mudar a situação. Não precisava criar aquele trauma, né? Não precisava ser tão agressivo. Mas as coisas materiais parece que ocupou o lugar, né? De Deus, da disciplina verdadeira. Então, que a gente não venha ser apegado a coisas, né? Tem pessoas que é apegada a roupa, a perfume, a compra, né? Começa a comprar e não para nunca mais de comprar porque nunca está saciado. Então, não é só o rico, né? Que não vai passar ali, né? Que não vai entrar no reino do céu, tá dizendo. Mas é todo aquele que coloca o seu amor nas coisas materiais ou idolatra algo. Aleluia. E eles lhe disse: as coisas que são impossíveis ao homem são possíveis para Deus, né? A salvação não é de uma forma que o homem é merecedor, né? Mas nenhum homem é digno da salvação. Mas para Deus foi possível, porque ele mandou Jesus para nos salvar. Para o homem não é possível, mas para Deus não é impossível. Aí dizendo aqui no 28, então disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E disse-lhe: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo meu reino, que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura, né? E a vida eterna. Quer dizer, o Senhor, ele faz uma declaração aqui para Pedro, indica que eles deixaram tudo para trás, né? As riquezas, famílias, e começou a servir ao Senhor, mas que Jesus, que Deus não ia deixar ninguém ali, né? Sem como fala, Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. E o Senhor ia retribuir muito mais do que aquelas pessoas tinham feito por ele, ainda nessa terra e na terra eterna, na vida eterna. Então o Senhor vai retribuir para nós ainda aqui na terra e lá no céu. Tem algo grandioso para nós e é eterno, né? A vida eterna. Nós vamos ter uma vida de paz. Aquele que sofre, né, para servir ao Senhor, aquele que dá tudo que tem, né, que dá o teu amor, dá o teu melhor, ele não vai ficar, Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. E o Senhor diz que
que não haja de receber muito mais. Quer dizer, vão receber muito mais neste mundo. Aquele que faz para o Senhor, ainda neste mundo, vai receber muito mais. E todos os dias nós estamos recebendo. A gente não faz nada quase para o Senhor, porque Ele deu a nossa vida, nós respiramos, nós vivemos. Nós temos o privilégio de viver nessa terra, né, de respirar, de poder falar no nome dEle. Nós temos o privilégio de ser chamadas filha e filho de Deus. Nós somos filhas do Senhor, cordeira em Cristo. Nós somos, né, herdeira da herança de Deus. E não é pouca coisa, porque Ele é dono do ouro e da prata. Ele é dono da cura. Ele tem a chave da vitória. Ele tem a chave da vida e da morte. Ele venceu o mal. E se nós estamos em Cristo, nós somos mais que vencedores. Aleluia. A morte e a ressurreição. E Jesus, tomando consigo os 12, disse: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Mas eles nada disto entendiam, e essas palavras lhe pareciam encobertas, não percebendo o que lhe dizia, né? Na verdade, Jesus estava ali tentando dizer para eles: olha, está chegando a hora de eu pagar o preço por vocês. Está chegando a hora de ser, né, ali executado todo o propósito de Deus. O Senhor estava alertando eles, né? Não se apeguem muito a mim, porque vocês têm que ter fé, mesmo quando eu não estiver aqui. Mesmo quando vocês estiverem sozinhos, vocês têm que crer que o que eu vim para fazer é válido. Quando eu passar pela cruz é para salvar vocês. O mendigo cego. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Né? Então aqui, quando ele viu que estava passando Jesus de Nazaré, bem provável que ele já deveria ter ouvido antes falar de Jesus. Então ele entendeu que só poderia ser o Jesus de Nazaré, o Messias, o filho de Davi, né? Então, quando ele declarou ali: filho de Davi, tenha misericórdia de mim, né? Ele estava declarando: eu sei que você é o Messias, é o enviado de Deus, que você é o próprio Deus na terra. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Talvez você esteja como esse homem, clamando a Deus. E muitos devem estar dizendo: ai, como você é boba. Como você está servindo um Deus que não te ouve e não faz nada por ti. Mas não escute as vozes da multidão. Ali ele calou todas as vozes para ouvir a voz do mestre. Ele continuou, mesmo que as vozes tentavam abafar ali o clamor dele, ele continuou a gritar, né? Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E disse: Senhor, que eu veja. Então ele clamou, e mesmo quando a multidão dizia para ele se calar, o Senhor mandou chamá-lo, né? E perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: que eu veja. O que você quer que o Senhor te faça nesse dia? O que você quer que o Senhor faça para a tua vida? Aleluia. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Aleluia. A fé dele salvou ele. Por quê? Porque ele não só quis um milagre, mas ele reconheceu que Jesus era o filho de Davi, que ele era o próprio Deus. Aleluia. E logo viu e o seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus, né? O propósito deste homem não foi só ser salvo, né? E curado, mas ele queria glorificar a Deus. Ele queria, né? E ele glorificou a Deus. Ele não era mais um mendigo, ele era o filho de Deus. Ele tomou ali posse, né? De tudo aquilo
que o Senhor deu para ele naquele momento. Quando a gente reconhece que Jesus é o nosso Rei, quando a gente reconhece que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, nós não só somos curados e salvos, nós somos agora filha do Rei Altíssimo. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, obrigada pela Tua palavra. Senhor, venha, Senhor, nos usar, venha, Senhor Jesus, falar conosco, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.